Olá! Na reunião clínica de hoje, nós discutimos dois temas bastante interessantes. Um artigo que falava sobre otalgia e outro sobre a paralisia de Bell. O primeiro artigo, que falava sobre a otalgia, a parte interessante que nós vimos foi que ele nos colocava alguns sinais de alerta com algum paciente que vem com uma queixa de dor no ouvido. Então, por exemplo, ele chama a atenção para alguns sinais como disfagia, disfonia, hemoptise, paciente que tenha perda de peso, perda auditiva, acompanhadas de uma dor no ouvido, requerem uma avaliação um pouco melhor, um exame físico detalhado, olhar direitinho o canal auditivo, examinar o pescoço do paciente. Então isso é bastante importante. Nós falamos sobre causas frequentes da otalgia, como a otite média, a otite externa. No caso da otite externa e da otite média não tem grandes diferenças com relação ao tratamento. Basicamente, se for uma otite externa, a gente acaba usando medicação tópica, e na otite média, se estivesse pensando em bacteriana, nós podemos usar o antibiótico sistêmico. Aproveitamos para discutir também algumas coisas relacionadas ao ouvido, como por exemplo a lavagem de ouvido, presença de cerume, orientar os pacientes a não utilizarem nada dentro do ouvido, como por exemplo cotonete. Então sempre fazer uma limpeza externa e não ficar usando os cotonetes, porque você acaba empurrando a cera para dentro, o que acaba impactando, e depois é difícil de você conseguir fazer a lavagem, fazer a limpeza. O outro artigo, ele abordava o tema da paralisia de Bell. Como nós sabemos, é uma paralisia facial. Ela é causada devido à presença de um vírus no nervo facial, o herpes simples, e geralmente ele tem uma evolução benigna. 70% dos casos regridem em torno de 3 semanas a 3 meses. É um diagnóstico de exclusão, e o principal diagnóstico diferencial seria com um AVC, um acidente vascular cerebral. Lógico que vai depender da história, da idade do paciente, dos fatores de risco, mas seria um diagnóstico diferencial. O artigo ele chama atenção principalmente para o uso do corticoide logo nas primeiras horas do diagnóstico. Então você excluiu outras causas para essa paralisia facial, iniciar rapidamente corticoide, prednisona 80 mg por dia ou prednisolona a partir de 50 mg logo no início do tratamento. E o artigo fala também sobre a possibilidade de associar um antiviral junto, que também tem um bom resultado. E um outro ponto que também foi destacado é um diagnóstico diferencial importante, que é essa síndrome de Ramsay-Hunt, onde os autores eles chamam a atenção para, no caso de uma suspeita de paralisia de Bell, fazer também a otoscopia desse paciente para ver se você encontra vesículas que poderiam que nos fariam pensar no caso de um herpes zoster, que aí seria algo mais grave, em algumas situações necessitando até de medicação EV. Então, o destaque aí para o exame físico, para a otoscopia, no caso de uma paralisia de Bell. Obrigado, continue acompanhando as nossas reuniões, as nossas discussões.